Aí a gente entra para a NR5. Começa assim, a carga horária dos treinamentos, ela foi alterada. E como que ficou? Da seguinte forma, conforme grau de risco de cada empresa. Grau de risco 1, o treinamento agora pode ter carga horária mínima de 8 horas. Grau de risco 2, 12 horas. Grau de risco 3, 16 horas. E grau de risco 4, 20 horas. Resumindo, se a empresa é grau de risco 4, permanece na mesma carga horária que tinha antes. Se a empresa é grau de risco 1, ela pode dar um treinamento de 8 horas. O conteúdo programático está estabelecido lá dentro da NR5, é o mesmo, só tira acho que 1 ou 2 pontos quando diminui a carga horária. Acabou com a CIPA para as obras. Aí o pessoal fala, mas já não tinha, era CIPA provisória. Tinha. Você era obrigado a implementar um processo. Lembra? Mesmo que a obra tivesse 6 meses, você tinha que implementar um processo. Aí acabou aquela obra, acabou a CIPA. Mas você era obrigado a implementar aquilo. 15 dias para inscrever, 30 dias para votar, enfim. Agora não. Se a obra tem duração de 6 meses, não precisa de CIPA. Não precisa instituir um processo. Designa, no mínimo, um trabalhador. Então, é o fim da CIPA para a obra. E existe um anexo exclusivo para tratar de CIPA na obra, entendeu? Dentro da NR5 tem um anexo exclusivo. Acabou aquele monte de inconsistência que tinha dentro da NR18, enfim, da NR5. É tudo regulamentado na NR5. Esse mapa de risco aqui não é obrigatório, entre aspas, né? Não é obrigatório se ele tiver em outras ferramentas. Por exemplo, se no seu PGR traz a definição, a percepção do trabalhador quanto ao ambiente de risco, ele não precisa aparecer, a CIPA não precisa fazer aquelas bolinhas. É isso que a gente quer dizer aqui, ó. Registrar a percepção dos registros dos trabalhadores em conformidade com o item 1.5 lá da NR1, por meio de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, com assessoria do SESMIT quando houver. Se a empresa fez essa percepção do trabalhador em um outro formato, não precisa mais daquele mapa de risco, aquelas bolinhas naquela folha 4 lá. Quem quiser fazer, continua fazendo, não tem problema. Não é que não precisa também fazer. Se você vende mapa de risco, continua vendendo, não tem problema nenhum. Mas é que você tem que saber que se a empresa também não quiser fazer e tiver já no seu PGR ou em uma outra ferramenta, não tem por que repetir. Treinamento no formato EAD, o treinamento lá para o 8 horas pode ser integralmente no formato EAD, né? Obviamente que tem que complementar os riscos específicos do estabelecimento, e é aqui que esbarra o primeiro problema dos treinamentos EAD, riscos específicos. Geralmente, o treinamento EAD é um PowerPoint ou um PDF da vida, que está gravado lá, ou manda para o trabalhador e imprime um certificado automático, né? Como que isso vai comprovar um risco específico? Geralmente, os produtores de conteúdo e de treinamento faz o quê? Manda uma declaração para a empresa assina e devolve que passou os riscos específicos. A mesma coisa, vocês vão ver lá, quem quiser aí criar plataforma de treinamento, que eu vou dar também essa possibilidade para vocês, porque o treinamento EAD, como é que você dá uma parte prática e valida aquilo? Você como profissional? Não tem como, né, gente? Alguns treinamentos não tem como fazer isso. Por exemplo, como que você botou o cara para subir numa escada, vestir o cinto nele? Talvez no EAD até colocar o cinto vai, mas testar numa escada, numa PTA, não tem como. Aí você pede da empresa, se você montar uma plataforma, por exemplo, uma declaração que ela treinou ele na parte prática. E aí você gera um certificado. Isso é o que o mercado pratica, só que você pode ir além, né? Porque aqui só tem gente, aí você pode oferecer algo mais. Mas a internet praticamente não tem nada, assim, plausível em treinamento EAD. Estou falando que a gente tirou o nosso do ar. Era muito fraco, vocês vão ver na aula de amanhã. E aí, quem quiser criar um negócio, é excelente, tá? Treinamento EAD de segurança normativo. Um anexo exclusivo, já falei, e as reuniões do pessoal das empresas do tratamento diferenciado pode ser bimestrais, não precisa ser mais todo mês. Grau de risco 1 e 2, ó, empresas MEI, ME e APP. CIPA. Esses são os principais pontos de atualização da NR5. O resto segue a mesma regra, é 15 dias lá de inscrição, o processo todinho tem que ser feito até 60 dias, não pode mandar o trabalhador eleito embora, nem o suplente, se mandar tem que fazer aquele acordo, porque se ele entrar na justiça ele vai receber, e ainda tem a indenização, e aí fica mais caro para a empresa. Da mesma forma, o que mudou, basicamente, é esses requisitos que eu passei aqui para vocês.